Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FDT Cast, o podcast oficial aqui da Fundatec. Eu sou Felipe Homem e no nosso FDT Cast mergulhamos aí em temas que movem o mercado, né? Tecnologia, gestão, comportamento humano, governança, área da saúde. E antes da gente começar, já dou a dica para vocês para seguirem a Fundatec no YouTube e no Spotify, que é pelo meio onde vamos divulgar o FDT Cast, tá? Todas as temporadas, os episódios todos estarão nesses dois canais aí. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que parece até ser um pouco um tabu na sociedade, que é falar sobre finanças. Muito por falta de conhecimento das pessoas, né? E também por um certo preconceito matemático que as pessoas têm. Mas finanças, gente, está no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente toca as coisas na área financeira sem muito método e tem jeito para a gente resolver muitos dos nossos pendengas e o nosso convidado aqui vai nos dar umas dicas bem interessantes sobre isso. Fica conosco até o final do episódio, porque no final do episódio tem a nossa dica QCV. O que é a dica QCV? Tá? QCV são os valores aqui da Fundatec. Tá? Tudo que nos move são apoiados em qualidade, compromisso e velocidade. Então, as entregas que a gente faz à sociedade, aos clientes, tem que ser QCV. E no final desse episódio, então, a gente vai dar uma dica, vai ter uma fala especial do nosso entrevistado, que é a nossa dica QCV. Para aprofundar a conversa, hoje nós temos aqui o Adriano Severo, tá? Que é multiespecialista na área de educação financeira e de finanças em si, né? E é uma honra te ter aqui, Adriano, né? Nosso objetivo hoje aqui é ter uma conversa leve sobre um tema que muitas vezes pode ser pesado para as pessoas. Mas antes de começar, vou pedir para te apresentar aí quem é o Adriano e o que te move nessa área. Bem-vindo, Adriano. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui para a gente bater esse papo, né? Realmente um tema muito importante, ainda mais quando tem algo que tende a ser um senso comum. No geral, as pessoas acabam tendo muita dificuldade, porque parece ser uma coisa simples, deveria ser mais simples do que o que é, né? Então é importante a gente realmente estar conversando sobre isso. Eu sou consultor de investimentos e planejador financeiro, já atuo no mercado de capitais há mais de 10 anos. Já fui professor também, inclusive aqui Aqui na da escola, né, aqui da Adriano, escola. grande professor da área financeira aqui dos nossos cursos da Fundatec. Atualmente eu estou fazendo um MBA em finanças no futebol da CBF e gosto muito de curtir a família, tenho 2 filhos maravilhosos, Que então legal. eu gosto muito de aproveitar esses momentos e acho importante comentar sobre essas coisas, porque elas fazem parte e tudo É, acaba envolvendo a educação financeira também, né. que legal. Então tá, vamos aí iniciar. Ah, Adriano, a gente vem falando aqui, né, na nossa abertura sobre o tabu que é conversar sobre educação financeira. A gente não tem, infelizmente, né, iniciativas, especialmente na educação pública, né, para ensinar as pessoas a como se lida com o seu dinheiro, né, quais são os melhores caminhos aí. Existe um endividamento enorme da população brasileira, especialmente a gaúcha aqui, se a gente for falar no Rio Grande do Sul. Então esse tema é importante que seja trabalhado, né. Então, vamos fazer a nossa parte de levar conteúdo aí para o pessoal. Quais são os principais desafios, Adriano, que tu percebe, né, na vida privada aí? A gente não vamos para a seara agora das organizações, mas para a vida das pessoas. Qual é a principal dificuldade das pessoas conseguirem se organizar e não passarem o mês ansiosos, né, com o que tem para pagar, o que tem para receber, ou se vai faltar, enfim. Como é que tu diz de forma geral, já que tu atende muita gente, né? Eu vejo 2 pontos, assim, que a gente pode colocar como relevantes, né. Como tu comentou, um tabu. A gente não tem o hábito de falar sobre finanças, de falar sobre dinheiro. É uma coisa que as pessoas evitam,
E eu vejo, assim, do que eu atendo as pessoas, que muitas vezes se conversassem sobre dinheiro, porque não tem problema em falar: "Ah, eu trabalho com isso, eu recebo isso, eu gasto isso", só que as pessoas acabam não falando. Vivem muito daquela questão de uma aparência, né. E aí esse eu acho que é outro ponto da questão da uma questão social, questão de pertencimento. A gente vê muitas pessoas do meio em que a gente vive, eh, viajando, comprando uma coisa, comprando outra, né, trocando de veículo. Então isso acaba nos induzindo também a uma parte do consumismo. E o que eu vejo muita gente que tem muitos bens, mas que está tudo parcelado ou está com parcelas atrasadas, né, que está devendo, às vezes já está recebendo notificação, só que isso as pessoas acabam não sabendo, porque elas veem só uma parte, só veem um lado. E o outro lado, que seria essa parte de conversar, de dialogar, né, seria muito importante para ajudar. "Ó, como é que tu tá fazendo? Como é que tu conseguiu adquirir isso? Como é que tu tá te organizando para fazer aquela viagem?", né, então isso ajuda muito na na questão da pessoa evitar, endividamentos. E também uma coisa que é importante falar sobre endividamentos, que se tem aquele senso comum de que se a pessoa está endividada é porque ela é desorganizada. Pois é, eu Uhum, anotei exatamente isso, o endividamento saudável, usei um uhum. termo aqui. Como é que se dá isso aí, Adriano? Porque assim, se tem aquele senso de não, se a pessoa está endividada é porque ela é desorganizada, né? Não necessariamente é isso. Eu vejo que falta, obviamente, uma organização para a pessoa construir aquela reserva financeira e só que muitas vezes acontece da pessoa tá tão, né, aquela família tá com um orçamento tão apertado, que se acontece algo, questão de saúde, né, algum imprevisto muito grande com a casa, por exemplo, a gente teve há pouco tempo a enchente aqui que pegou muita gente e a maioria das pessoas acabaram que não tinham uma reserva, então assim, se acontece algo muito impactante, que não precisa ser uma enchente, mas, A né, pandemia, a por exemplo, pandemia, por também. exemplo, então isso acaba desorganizando as pessoas e como a gente tem os juros muito elevados, que acaba afetando pessoas físicas e empresas, é muito fácil se endividar. Até para a gente ter uma comparação um pouco rápida, aquilo que a gente consegue, vamos botar em praticamente 2 anos de uma poupança, juntando, é o que a gente vai pagar em um mês de um juros de um cheque especial, por exemplo. Então, essa velocidade é muito discrepante, aquilo que a gente vai juntando e para aumentar a nossa reserva, que eu até gosto de chamar de reserva financeira, e não de emergência. Aí tá mais por uma questão comportamental também. Uhum. Porque às vezes a emergência ela passa aquela ideia de que só pode utilizar em algo realmente Extremo, extremo. necessário, ele te remete a algo perigoso, e a reserva financeira já te dá uma outra. Sim, ela pode ser utilizada também para emergência, como para alguma oportunidade daquele momento. Então, às vezes, a pessoa não mexe na reserva, acaba se endividando, utilizando o cartão de crédito ou pegando um empréstimo para não mexer naquela reserva e acaba pagando mais juros. Então, eu acho que a reserva financeira, ela abrange melhor a situação das pessoas, né, e das famílias. Adriano, é inevitável, né, eu falo muitas vezes nas aulas: "Gente, o gasto é inevitável, a gente precisa gastar para viver". Mas existem gastos e gastos, né, e depois a gente vai trabalhar também na receita, aqui na nossa conversa, mas vamos primeiro para o gasto. Por que que a gente gasta tão mal? Eu acredito que tenha um pouco de uma questão cultural, que se a gente for ver antes do Plano Real, a gente vivia momentos de hiperinflação no Brasil, então as pessoas tinham que gastar, porque senão na semana seguinte o dinheiro já não ia estar mais valendo praticamente nada. Então a gente tinha um estímulo de que é melhor gastar agora, do que se eu não gastar, né, não vai valer nada, eu vou conseguir comprar cada vez menos, porque os preços não param de aumentar. Então acho que tem uma questão que vem sim passando, geracional, mas que agora tem mudado a partir do movimento das redes sociais, então a gente tem acesso a muitos conteúdos gratuitos, de qualidade. Claro que tem que filtrar um pouco, né, porque tem muita coisa que acaba prejudicando Sim. ou nos induzindo a utilizar de uma maneira, errada. Então eu acho que tem esse comportamento de épocas passadas do Brasil,
junto com uma falta de educação financeira de qualidade. E aí pegando aquele ponto que tu comentou que falta, né, eu concordo muito que falta essa parte no ensino escolar. Vejo que já tem um movimento para mudar, a gente já tem algumas alterações inclusive de leis, mas num primeiro momento, claro que é o passo importante, a gente tem que dar outros passos, mas num primeiro momento foca muito nos números, na matemática. E eu lembro que inclusive eu levei em uma outra escola um projeto de educação financeira, e o pessoal acabou focando na parte só dos números, e tem muito mais do que isso. Tem questão comportamental, tem direito do consumidor, então assim, tem diversas áreas que vão abranger a parte da educação financeira, né. Não é pura e simplesmente os números, né, Não. tá mais voltado até ao comportamento, das pessoas e o entendimento do que é possível fazer, né, com o meu orçamento, né. Queria entrar no tema orçamento agora contigo. O que que tu indica, assim, para as pessoas, pra elas se organizarem melhor, né, e organizarem o seu orçamento, né, porque, tem muito relato das pessoas que gastam mais do que ganham, né, e aí essa conta não fecha. E aí, claro, como tu disse, recorrem a créditos caros, a cartão de crédito, enfim. Tu é especialista na área. O que que tu recomenda para as pessoas, né, de forma bem simples, para que elas não entrem numa espiral, né, que é muito difícil depois de sair, de se reorganizar, porque, quando falta crédito, complica, né. É que nem a gente fala nas empresas aqui, o presidente sempre conversa comigo, o O2 das empresas é tu conseguir ter crédito e caixa, né, mas para as pessoas isso fica complicado. Como é que eu começo a me organizar para sair dessa espiral? Eu sou contra ter que ficar utilizando planilhas, por exemplo, e eu acho que tem que ser uma palavra que tu utilizou que é importante, simples. Tem que ser Simples, simples. simples. A pessoa vai ter que achar alguma maneira que faça sentido para ela e que ela consiga botar em prática. Então eu acho que num primeiro momento é importante fazer o levantamento das informações, para entender de fato, né, o que está recebendo de receita e para onde está indo. E nesse gasto é importante levantar as despesas que são recorrentes, então o aluguel, o condomínio, conta de luz, água, mas também aquilo que já passou a ser um gasto recorrente, praticamente um gasto fixo. Por exemplo, os streamings. Cada vez mais, ele está comprometendo parte do salário, porque vai assinar um para ouvir, né, áudios, outro para vídeos, outro para ter espaço para armazenar fotos, vídeos, aí daqui a pouco já estourou aquele espaço, aí precisa um pouco mais. Então, aí já tem mais outros que são concorrentes um do outro ali que precisa assinar. Então aquilo vai pegando parte do nosso salário de maneira que, fica, pouco perceptível. Então é importante listar, de fato, tudo que está, gastando para entender para onde está indo esse dinheiro. Essa é uma parte do trabalho, que também não adianta a pessoa levantar essas informações e não saber o que fazer com ela. Então Ah, claro. tem que levantar e entender, tá, o que está acontecendo, para onde está indo, onde é que eu posso cortar, o que que eu posso reduzir. E a partir do momento que fizer isso, vai categorizar. Então essa é uma despesa pessoal, esse é um gasto com saúde, esse é um gasto com lazer, para entender de fato onde que pode cortar, inclusive onde pode até aumentar. Porque é muito comum as pessoas, quando estão numa situação delicada financeiramente, cortarem o ponto que dá mais prazer, que é o lazer. Então deixa de almoçar ou jantar num lugar, de frequentar algum lugar, um cinema, enfim. Eh, Só que não necessariamente, pelo que eu vejo, é ali que está o furo. É mais em despesas recorrentes mais elevadas. Hum. Então, quando a pessoa vai lá e faz um financiamento, faz uma prestação, aquele valor compromete grande parte do orçamento e vai ficar por alguns meses, até mesmo anos. Então, isso que acaba prejudicando mais do que aquele gasto, de lazer. Então, o ideal é a pessoa tentar reduzir o seu gasto fixo, aquele gasto recorrente, para conseguir, inclusive, aproveitar mais e ter mais, qualidade de vida. Então, depois que a pessoa fizer essas informações, estiver entendendo, né, passou 1, 2, 3 meses, 6 meses, eu recomendo, assim, em torno de 1 ano, é interessante, porque aí vai pegar todos os períodos mesmo, todos aqueles ciclos, que quando vira o ano tem matrícula escolar, tem IPTU, IPVA, depois tem muitas vezes tem o conselho de onde a pessoa atua,
tem seguro do veículo. Então, assim, pegando um ano, vai abranger de fato tudo que a pessoa tem de gasto naquele ciclo. Sim. E depois que fizer isso e estiver entendendo, não vai mais precisar usar aqueles materiais, a planilha, né, porque a pessoa tem que se tornar de forma cada vez mais automática. Quando a pessoa conseguir visualizar, eu não posso gastar aqui porque eu acho que de fato vai pesar mais no orçamento, não vai mais precisar usar aquele material, aquela planilha, porque realmente é chato a gente utilizar. E quanto pior for a situação, né, menos a pessoa quer fazer porque não quer enxergar de fato a realidade. Então, não, depois eu faço, eu sei que tá ruim, não preciso fazer isso. Procrastina. Então acaba piorando mais a situação. E eu vejo até que, assim, eu atendo as mulheres, elas das que eu atendo, assim, né, costumam vir numa situação melhor de resolver, e os homens acabam demorando mais e vêm numa situação já mais agravada para tentar resolver, porque parece que é um pouco mais de orgulho, assim. Então, quando vem para o atendimento, já está numa situação, se tivesse procurado um pouco antes, seria mais fácil, né, ou menos desconfortável de resolver aquela situação. E é muito importante que a pessoa tenha esse entendimento, porque a organização financeira ou a sua reserva, construir, consegue trazer uma tranquilidade maior para a pessoa, né? Porque às vezes está tão apertado que deixa de ter momentos, vai sair com os amigos, não pode ir porque está apertado, deixa de fazer um passeio, né? Pode até sair de ciclos abusivos, inclusive também, né? Porque muita gente acaba ficando por não ter recursos para sair daquela situação, então acaba ficando refém. Então é importante, é uma construção. A pessoa tem que entender também que isso que é uma construção e não é algo rápido. Não vai ser em 1, 2 meses que vai resolver. Então é importante, de fato, iniciar essa jornada e trabalhar para que consiga atingir, né, o quanto antes esses objetivos, para que eles já estejam encaminhados, né. Perfeito. E a gente vem falando aqui, né, Adriano, do simples, né? Por mais que não se façam planilhas extremamente elaboradas, mas para conseguir visualizar, né, ter esse registro é importante, né? Pelo menos por um tempo, para tu enxergares aonde está indo o teu gasto. Pode ser simples assim. Sim, sim, deve ser, como eu comentei, que tem que fazer sentido para a pessoa. Pode testar uma planilha tradicional, pode testar aplicativo, a gente tem diversos aplicativos, inclusive gratuitos, que fazem esse caminho. Muitas vezes até o próprio aplicativo do banco já tem uma ferramenta de finanças que acaba ajudando a organizar, categorizar. Pode utilizar um caderno, não tem problema. É importante conseguir levantar essas informações para entender realmente o que está acontecendo. Aí sim que vai fazer sentido quando aquilo tiver que a pessoa conseguir compreender o que ela está anotando e ter aquele entendimento do que precisa fazer com aqueles números É. para organizar. Porque fica mais claro, né, para quem vai apoiar essa pessoa e até para essa pessoa se organizar quando ela enxerga, né, quando ela faz um diagnóstico das despesas, né, fica mais organizado e se consegue trabalhar num plano de recuperação ali para aquela pessoa, né. É, e Inclusive que até pegando esse ponto diga. desse orçamento, que eu acho que é interessante a gente mudar um pouco a visão de como a gente lida com o número, qual que é. No geral, se tem aquele senso de: "Não, quanto eu ganho isso, então eu posso gastar isso". Na verdade, eu acho que é interessante a gente trabalhar com aquilo que sobra. Por isso que é interessante ter aquele levantamento das despesas recorrentes, como eu comentei. Tá, eu ganho X, mas a despesa recorrente é isso. Então isso já está comprometido no orçamento. Quanto que sobra? Esse que sobra é o que eu preciso trabalhar para as próximas despesas. Então, quando a gente vai fazer uma compra parcelada, seja o que for, uma geladeira, né, ou algum item que tenha um valor maior e que vá precisar parcelar, por exemplo, vai ocupar 5, 10, 12 meses do nosso orçamento, a gente costuma ver aquela parcela do que a gente ganha e não do que sobra, né? Então é importante trabalhar com aquilo que sobra, porque isso vai nos ajudar a fazer melhores escolhas. E também com relação ao número de parcelas, tem uma dica que eu costumo dar, que funciona para mim e todo mundo tem que ver, né, claro, se vai fazer sentido para a pessoa, como eu disse, tem que fazer sentido. Para mim funciona. O que que eu faço? Quando eu vou parcelar algo, eu sempre tento escolher um parcelamento no número de vezes que vai acabar dentro do próprio ano. Então, claro, quando está no início do ano, eu posso parcelar em mais vezes,
E quando está chegando no final do ano, eu posso parcelar em menos vezes. Claro que não é uma regra, a gente acaba fazendo exceções. Mas de modo geral funciona porque, conforme vai passando o ano, o segundo semestre chega, ah, eu vou pensar: "Bom, será que realmente faz sentido essa compra nesse momento? Será que eu posso esperar um pouco? Bom, vou juntar, vou comprar à vista", enfim, tentar algum desconto. Porque senão o que que acontece? Chega aquela época de Natal, por exemplo, que a pessoa vai fazer uma compra, tá parcelando em 12 vezes, que aí são vários presentes, começa a parcelar. Muitas vezes o Natal daquele ano não chegou e vai terminar de pagar próximo do Natal do ano seguinte. Já está Então, comprometido. o orçamento do ano que vem já está inteiramente comprometido. Olha, uma baita dica aí, hein, que o Adriano está nos trazendo, e já é um grande passo aí para se organizar, já que viemos falando até agora de despesa, de gasto, né. E Adriano, vamos pular por outro lado agora e vamos falar de investimento, né. Depois que a pessoa conseguiu se organizar, tu falou uma palavra aí que é o que sobrou, né, depois que eu paguei minhas contas e etcétera, né, trabalhar com aquele valor ali que ficou. Eh, Muitas pessoas se organizam para investir, né, considerando o investimento como se fosse uma despesa, tendo aquele valor como se fosse um boleto para tirar e realmente se comprometer. Qual é a melhor t estratégia, né, para as pessoas começarem, né? Tem N estratégias, é claro, né, para pessoas que já estão até em um nível mais avançado de investimento, mas para começar, como é que as pessoas se organizam para começar a investir? Existe, valor mínimo? Qualquer valor já ajuda, porque vai moldando o nosso comportamento, né, de investimento. Vamos falar de investimento agora. Certo. Então, assim, para aquelas pessoas que realmente não sabem por onde começar, eu costumo dar a dica do desafio das 52 semanas. Esse Olha de aí, que esse legal. desafio funciona muito bem para criar o hábito de poupar. Não é para deixar ninguém rico, é para criar o hábito de poupar e a partir do momento que criar o hábito, aí sim a pessoa vai guardar. Então esse seria realmente o pontapé bem inicial. Como que funciona o desafio das 52 semanas? Vai guardar o dinheiro uma vez por semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira, toda sexta, seja o dia que for. Quando chegou na segunda-feira, vamos pegar como exemplo. Na primeira semana, vai guardar R$ 1. Na segunda semana, vai guardar R$ 2. Na terceira semana, 3 e assim por diante, até fechar as 52 semanas. Então, o menor valor que vai guardar é R$ 1 e o maior valor que vai guardar seria R$ 52 na R$ 52. semana, porque o que que isso fecha? Fecha um ano. Se a pessoa fizer esse movimento de a R$ 52, uma vez por semana, não são todos os dias da semana, então uma vez só vai guardar. A pessoa vai ter mais de R$ 1.300 ao longo de um ano, considerando só o valor que juntou. Isso pode servir já para pagar IPVA, IPTU, conseguir desconto, é muito interessante juntar para conseguir algum desconto, né. Então a partir do momento que a pessoa começou a fazer isso, ela vai estar toda semana se regrando, pode fazer junto com amigos, amigas, pode fazer com a família, todo mundo vai juntando. Hoje em dia é muito mais fácil juntar através do celular, do aplicativo, não precisa nem ter a moeda para Sim, guardar sim, sim. Tá no mais cofrinho, prático, né. tá mais prático. E a dica é fazer de forma semanal. "Ah, eu vou juntar agora R$ 10, daí eu não preciso juntar nas próximas semanas". O objetivo não é esse, o objetivo é criar o hábito. Por isso que tem que ser semanal. "Ah, não quero guardar R$ 1, quero guardar 10 na primeira semana", pode, vai ter mais, melhor para Melhor. você, né, melhor para si mesmo, né, para a família, que vai ter mais lá no final das contas. Mas a ideia é guardar no mínimo o valor correspondente àquela semana que está juntando. Pode botar e deve colocar uma meta. O que que eu vou fazer com aquele dinheiro? Porque quando a gente tem uma meta, facilita muito mais e a gente engaja muito mais a guardar aquele valor. Porque se eu for só juntar, acaba não sabendo para que está guardando e acaba utilizando aquele dinheiro quando surge algum imprevisto, alguma coisa assim. E se a gente tem, não, esse dinheiro a gente vai juntar, vai fazer em casal, por exemplo, e a gente vai fazer uma viagem quando juntar toda a quantia, ou então, não, já sei que esse aqui vai ser para pagar né, alguma despesa da casa que vai precisar, um material escolar, enfim. Então, quando já tem aquele objetivo, fica muito mais fácil. E a pessoa tende a juntar. A questão comportamental é muito importante e muitas vezes mais do que a parte matemática. Até tem um caso de uma pessoa que eu estava atendendo, que vivia endividada e a gente conseguia reorganizar, deixava tudo em ordem, funcionava, ó, beleza, tá funcionando, agora zerou as dívidas, segue daqui, vai começar a guardar dinheiro.
Aí passava 2, 3 meses e voltava, e já estava endividado de novo. Aí a gente fazia o trabalho de novo, resolvia, tá, e voltava. Tinha uma questão comportamental muito forte. Então, o que que a pessoa chegou a fazer? Chegou a vender o apartamento, passou a morar de aluguel, porque precisou pagar as dívidas que mora, se enrolou tanto, e no fim perdeu o apartamento, que tinha, já era um patrimônio, passou a morar de aluguel com uma instabilidade no lugar onde essa pessoa tinha ido, especificamente, e no fim era porque a pessoa se sabotava. Então, teve que procurar Olha só. a ajuda de uma psicóloga para conseguir de fato sair daquela situação, porque não era questão matemática, já sabia o que fazer. Quando a pessoa vinha de novo, a gente já sabia exatamente como lidar com aquela situação, porque já era recorrente, né. Então, o que que acontecia, que a pessoa se sabotava e não se permitia guardar dinheiro para ter um sucesso financeiro. Então tem muita questão que envolve, por isso que eu reforço sempre, né, que não é simplesmente a matemática. Adriana, aproveitando do teu método das 52 semanas, a pessoa separa essa grana, mas deixa ela aplicada, né? Com esse objetivo de criar o hábito não tem problema, tanto faz onde vai guardar. Porque o objetivo é criar o hábito. Como eu disse, juntando 1, 2, R$ 5 não vai deixar a pessoa rica, mas ela vai criar o hábito. A partir do momento que criar o hábito, daí a gente volta naquele ponto que tu comentou, quanto guardar, se tem um valor mínimo, né. Eu não gosto dessas regrinhas que, 50, 30, 20, né, 10, então começa a definir percentuais, porque eu acho que a gente tem que entender cada situação, cada realidade. Cada um tem a sua peculiaridade, então, assim, não tem como definir um percentual, porque tem gente que ganha um valor, tem gente que ganha 10 vezes mais que aquele valor, realidades completamente diferentes. Tem gente que é sozinho, tem gente que tem filhos e precisa levar para a escola, então como é que eu vou dizer: "Ah, não tenha carro, tem carro?". É muito específico, então tem que entender a dinâmica de cada núcleo familiar. Mas eu acho interessante deixar como um valor fixo. Então, inicialmente, não importa o valor também, que é para criar o hábito e começar a guardar, seja 5, 10, 50, R$ 100, cada um sabe a sua realidade e quanto pode guardar, e começa a guardar todo mês. A partir do momento que estiver guardando e ver que está investindo e o patrimônio está crescendo, ainda mais com o cenário da taxa de juros alto, que a gente tem aquele dinheiro de reserva, aquela aplicação de renda fixa está rendendo, bem, a pessoa vai aumentando gradativamente, porque ela vê que está fazendo sentido e ela quer crescer mais aquele dinheiro. Pô, guardei de um mês, 2, 3, 4, já cresceu isso, vou guardar um pouquinho mais. Então isso ajuda também a pessoa a se Estimula, né? organizar financeiramente, porque, bom, o que que eu posso fazer para guardar um pouquinho mais, para crescer mais o dinheiro e trazer aquela tranquilidade financeira? Legal. Adriana, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? Que renderia algumas horas para a gente falar, né? E aí, no início do nosso episódio, eu falei da dica QCV, ó, e que é aquela dica de ouro, gente, que o nosso entrevistado dá sobre esse tema que a gente está falando hoje aqui, que é da educação financeira. E se esse conteúdo, né, tá te ajudando, a gente já fica super feliz, porque é o intuito aqui do nosso podcast também, é levar conteúdo que possa ser aplicado, né, no teu dia a dia e que te traga uma transformação. E eu entendo que esse trabalho de educação financeira, ele muda as vidas das pessoas, né, porque muitos, como a gente falou, entram numa espiral que, por vezes, até tem um final trágico, muitas vezes, para as pessoas, né, que não conseguem, se aconselhar e ver que existe uma saída, né, para determinada situação. E a questão financeira, muitas vezes, ela é super crítica. Que dica tu dá, Adriano, aí pro nosso telespectador que está nos assistindo, que está nesse momento, passando por esse momento de confusão na sua organização financeira, tu deu a dica aí de um dos passos é anotar, se organizar nesse sentido, né? Além de contar também com um profissional que atua, né, como tu, né, na organização das pessoas, atua numa consultoria de investimentos também, professor nosso aqui, né, muitos dos teus alunos devem ter aproveitado, né, na época que tu dava aula aqui conosco para se aconselhar contigo também. O que que tu diria para essas pessoas, né, que, estão aí num momento mais difícil, por mais que existam, movimentos, do governo, né, de ajuda
com estímulos de crédito, de renegociação com o sistema de empresas que negativam as pessoas, né? Eh, por onde ela começa? Porque cair no crédito é muito fácil, né, mas e aí? E a conta depois? E a questão do crédito realmente é algo que piorou muito nos últimos anos, porque se a gente for ver, eu vi um dado antes da pandemia, que em torno de 42% da população, alguns anos antes, não tinha sequer conta em banco. E tu usava o dinheiro, a gente usava muito dinheiro em espécie e guardava em casa, na gaveta, no colchão, e era bem comum mesmo, era um número muito É expressivo, elevado, um né? número muito expressivo. Nossa. Depois, com a pandemia, com o Pix, a gente teve uma bancarização das pessoas muito rápida. E com isso o acesso ao crédito. Então ficou muito mais fácil se endividar, porque já está na palma da mão, já está no aplicativo, entra, só apertar alguns botões e já está com o dinheiro, já sai usando. Então é interessante e importante buscar ajuda, conversar com outras pessoas que acredite que possa estar numa situação parecida, e até mesmo as que não estão, para ver o que que essas pessoas estão fazendo de diferente e botar aquilo ali com um objetivo de vida. Olha, eu preciso organizar, porque acontece muito, a gente tem períodos de renegociações, né, de redução de juros, e tudo mais, a pessoa vai lá, resolve, mas acaba voltando para aquela situação. Então, o que que eu preciso fazer para de fato sair e não voltar? Porque quando a pessoa está na situação do lado positivo, ela tem uma tranquilidade e uma qualidade de vida muito melhor do que quando ela está na outra situação, e quem está nessa situação sabe. Então, por isso que é importante definir como realmente algo a alcançar e para não sair mais daquela situação né, de controle financeiro, né, ela tem que estar com aquela questão de organização, né, e saber encaminhar bem as decisões que envolvem a parte financeira, né. E é muito mais efetivo, né, Adriano, a gente se organizar enquanto as coisas estão no nosso controle do que depois, né, onde a gente tem que, baseado em estresse, em ansiedade, enfim, buscar uma alternativa que por vezes pode ficar mais difícil, e o tempo é fundamental, né, na hora de optar a estratégia, né. É, exatamente. E busque ajuda, a gente tem órgãos públicos que estão para ajudar as pessoas, que a pessoa pode conversar de forma gratuita, pedir orientações financeiras e até mesmo se for o caso, ou como uma questão de superendividamento, por exemplo, também tem como maneiras de atuar para ajudar a pessoa a sair dessa situação. Que bacana. Obrigado, Adriano, pela participação. O Adriano, que docente, foi da Fundatec por um bom tempo aqui, é parceiro já de anos, atuando nessa área financeira, na área da educação, na área de investimentos, né? Parceirão aqui da Fundatec. Eu lembro aí aos nossos telespectadores que esse episódio e os outros das 3 temporadas que teremos vão estar disponíveis no YouTube e no Spotify lá da Fundatec, né. Vocês podem seguir o Adriano nas redes sociais, Adriano Severo, muito ativo, né, com conteúdos sempre na área financeira, na área da educação financeira que podem ajudar vocês. Aqui também na Fundatec, que vocês acompanham por meio das redes sociais da Fundatec, da nossa área de ensino, consultoria, concursos, estágios, todas as novidades da Fundatec, vocês conseguem por meio das redes sociais e nessa iniciativa do FDT Cast. Obrigado, Adriano, obrigado a todos aí e até o nosso próximo episódio.